Shalom, shalom, a paz dos irmãos, que Deus abençoe a todos. Sou o vosso irmão Alberto Gil. Venho por este meio partilhar com você um ensinamento, visto que o nosso canal tem um objetivo: ensinar o povo de Deus. Como o Branham disse, o ensinamento é a coluna vertebral da igreja. Uma igreja bem ensinada não cairá na tentação do maligno ou do diabo. Então, um dos objetivos do nosso canal é ensinar o povo de Deus de maneira a terem bagagem, conhecimento para defender a sã doutrina, para defender a fé apostólica. Hoje, sendo sábado, trago para hoje um tema também intitulado Sábado. É um tema polêmico, porque em várias correntes religiosas, o dia de sábado tem uma grande importância. Mas nós, com a ajuda da palavra de Deus e com a ajuda de Deus, vamos tentar desvendar os segredos contidos neste dia. Então, que Deus abençoe a todos. Vamos ler as Escrituras no Gênesis, no seu capítulo 2, verso 2 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. E havendo Deus acabado no dia 7 a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus no dia 7 e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizera. Uma curta oração. Pai, Criador do céu e da terra, doador do planeta, entregamos a leitura desta palavra. Te convidamos, sendo o Senhor o grande guiador, o grande ensinador, o grande mestre, que venha nos ensinar. Que não seja eu a falar, mas que o Senhor possa falar por intermédio do seu coração. Tudo peço pela fé, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Hoje vamos falar de um tema muito importante: sábado. Sábado, dia do Senhor. Vamos tentar descobrir historicamente o que é isso, o sábado. E atualmente, nessa nova aliança, o que significa sábado para eu, que sou cristão, e para você, que és cristão. Nós acabamos de fazer a leitura no livro de Gênesis, no seu capítulo 2, verso 2 a 3, que Deus, depois de ter feito toda a sua criação, depois de Deus criar o mundo, no primeiro dia até no 6º dia ter criado o homem, no 7º dia, que é o sábado, que é hoje, o Senhor descansou. Agora, muitos dirão: mas como? Deus também fica cansado? Deus também fatiga? É isso que nós vamos ver no livro de Isaías, capítulo 40, verso 21. Assim diz a palavra do Senhor: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Aqui o profeta Isaías dizendo: não sabeis que o Senhor, o Criador da terra, o Criador do universo, não se fatiga, não se cansa? Em outras palavras, o profeta Isaías está a nos ensinar que o nosso Deus é um Deus incansável. Nosso Deus não é homem para ficar cansado. Mas será que a Bíblia se contradiz? Não, a Bíblia não se contradiz. No livro de Gênesis, nós vemos que Deus descansou das suas obras. Deus, depois de criar, ele viu que não, a sua criação era perfeita. Então, Deus se descansou das obras da sua criação. Isso é antes mesmo da lei mosaica. Agora, depois de Deus escolher um povo, aí Deus aplica aquele descanso para o povo de Israel. Isso podemos ver no Êxodo, no seu capítulo 20, verso 8. Então todo o povo, verso 8,
Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui é Deus dando agora mandamento. O sábado que era o descanso de Deus pelas suas obras feitas, agora Deus coloca aqui como um mandamento para o povo de Israel, que não este povo, o meu povo, guardará o 7º dia como aliança que eu tenho que eles têm comigo, seu Deus. Ele disse: 6 dias trabalharás e o 7º dia será o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Quer dizer que no dia do sábado, o 7º dia, era um descanso total. Aquele povo, o povo de Israel, não podia trabalhar. O povo de Israel não podia fazer uma determinada atividade, porque era o dia consagrado para o seu Senhor. E se nós ver, aliás, no Êxodo capítulo 31, verso 16, a Bíblia diz: guardarão hoje o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Essa era uma aliança que Deus fez para o povo de Israel, de guardar o sábado como uma aliança perpétua, para sempre. No verso 17, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. O guardar do sábado era um sinal para o povo de Deus. Outros povos, filisteus, amoreus, cananeus, não guardavam o sábado, mas o povo de Israel guardava o sábado. Aquilo era uma aliança entre eles e o seu Senhor. E vamos ver também os profetas falando do mesmo sábado. Se nós lermos no Isaías capítulo 58, verso 13, aí o profeta Isaías faz crítica contra o povo de Israel, porque aquele povo guardava o sábado de uma forma fundamentalista. Não guardavam o sábado como um dia de comunhão entre ele e o seu Deus, mas era de uma forma religiosa. Isaías capítulo 58, verso 13. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o orares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então, essa é a promessa, então te deleitarei no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Aqui Isaías está a confrontar o povo de Israel, que guardavam o sábado de uma forma legalista, de uma forma fundamentalista, e não de uma forma de comunhão com o seu Deus. O Isaías, o profeta de Deus, condena este ato. E hoje nós vemos pessoas a guardarem o sábado de uma forma legalista, de uma forma fundamentalista, dizendo: se você não guardar o sábado, vais no inferno. Se você não guardar o sábado, sendo um dia, é uma perdição. Mas nesse estudo, com a ajuda de Deus, vamos saber o que é isso, guardar o sábado. Se nós lermos também em outros textos, vamos ver que outros profetas também fizeram o mesmo que fez Isaías, dizendo que o povo de Israel não podiam guardar o sábado de uma forma de religiosidade, de uma forma legalista ou fundamentalista, ou uma formalidade, mas eles deveriam guardar como sendo um dia de comunhão com o seu Deus. Agora, se nós irmos no Novo Testamento, vamos ver que a Bíblia nos apresenta um homem chamado Emanuel, Jesus Cristo, sendo o cumprimento do sábado ou do sábado. Jesus é o cumprimento do
Vamos ler no livro de Marcos, capítulo 2, verso 27. Assim diz a palavra do Senhor. E disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Verso 28. Assim, o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Em outras palavras, Jesus está declarando, redefinindo que Ele é quem tem autoridade sobre o sábado. Ele é o Senhor do sábado. Ele tem um domínio sobre o sábado, o nosso Senhor Jesus Cristo. O sábado é descanso. Cada vez que eu falo de sábado, automaticamente estou a falar do descanso. E aqui o Senhor Jesus Cristo se apresenta como o Senhor do sábado. Porque Ele mesmo disse: vinde a mim, todos quantos estão fracos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus se apresenta como ser o verdadeiro sábado, o verdadeiro repouso. O repouso diferente que o povo de Israel praticou quando esteve no deserto. Jesus Cristo. O cumprimento do sábado. Ele é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Hoje nós não guardamos um dia literal. Nós não guardamos um dia que está no calendário. Mas hoje, para nós, o nosso sábado é o Senhor Jesus Cristo. Isso pode parecer uma brincadeira, mas é uma verdade incontornável. É uma verdade irrefutável e nós vamos ver isso. Jesus é o Senhor do sábado. O sábado era um tipo, de tal maneira, o cordeiro que foi imolado era o tipo de Jesus. Pois quando João Batista ouviu, ele diz: eis aqui o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus era o tipo do cordeiro. E Jesus é o tipo do sábado, do verdadeiro sábado. Por isso, o irmão Branham poderia dizer: se você ler em cada porção da Bíblia, cada texto da Bíblia, se você não encontrar o Senhor Jesus Cristo, leste mal a tua Bíblia. Repite a leitura, porque toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, trata-se do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único fundamento que foi posto. Fora dele, não existe outro fundamento. Jesus é o verdadeiro sábado. É o verdadeiro sábado. Agora, vamos ler no livro de Colossenses para confirmar o que eu acabei de abordar, porque muitos dirão que não, esse irmão é um herege, como muitos teólogos gostam de dizer. Mas eu gosto de colocar a Bíblia como sendo o centro da minha pregação. Colossenses, vamos ler Colossenses capítulo 2, verso 16 a 17. A Bíblia diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ninguém vos julgue, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Aleluia. Ninguém vos julga. Muitos dizem que não, se você não cultuou no sábado, você cultuou no domingo, você não está já cultuando um bom dia. Muitos dizem, se você cultuar no domingo e não na segunda-feira, no sábado, então estás a fazer no sábado. Então muitos dizem, se você não cultuar, se você não adorar no sábado, então você está no erro. Mas aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando que ninguém vos julgue por causa dos dias, festas, lua nova, ou mesmo dos sábados. Ouva bem, no verso 17 ele está dizendo que são sombra das coisas futuras. Esse sábado que o povo de Israel guardava era a sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aqui o Paulo está nos falando que aquele sábado é o tipo, é a sombra de Jesus Cristo. Nós não temos que guardar um dia do calendário judaico, do calendário grego-romano, mas o que nós temos, o nosso sábado, é o Senhor Jesus Cristo.
não é um dia qualquer, não é só sábado, nem domingo. Não. Todos os dias para um filho de Deus é dia de adoração a Deus. Todos os dias de segunda a segunda é dia de adoração. Porque Cristo é o nosso sábado. O Senhor Jesus Cristo é o nosso sábado. Que Deus seja louvado. Nós não temos que guardar outro sábado. Agora, para dar mais ênfase no que eu acabei de dizer, no livro de Hebreus, no seu capítulo 4, verso 4, ali diz: porque em certo lugar disse assim no dia 7 ou no sábado, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E em outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso, ou visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Em outras palavras, Deus descansou no sétimo dia, no sábado. E o povo de Israel, apesar de eles guardarem o sábado, o sabat, o dia do Senhor, mas eles não entraram no repouso, que a terra prometida, devido à desobediência da palavra de Deus. Mas Deus está o apóstolo Paulo inspirado, ele está dizendo: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Aleluia. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, no verso 9, ele está dizendo: portanto, resta ainda um sábado para o povo de Deus. Porque o repouso significa sábado, o sábado significa o repouso. Veja? Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Deus repousou-se de suas obras. E aquele que entra neste repouso, nesse descanso, neste sábado, repousa das suas obras. Agora, nós vamos ver, para terminar, o último passo, o que significa o repouso para nós. Será que nós devemos guardar um dia de tempo? Será que devemos guardar um sábado, como os nossos irmãos adventistas do sétimo dia têm feito? Será que devemos guardar um dia de domingo, como muitos ou a maior parte das igrejas fazem? Então, vamos ver o verdadeiro sentido do sábado. O sábado, para nós, não consiste em guardar uma data ou um dia no calendário. Repito, não é necessariamente guardar um dia do calendário. Mas o sábado, entenda-me bem, o sábado é o batismo do Espírito Santo, é o novo nascimento. O sábado é Cristo vivendo em ti. Aleluia. Por isso Paulo poderia dizer: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. O verdadeiro sábado é quando Cristo entra em ti. Não é a observação de uma data ou de um dia, mas o novo nascimento é o verdadeiro repouso. Vamos ler na pregação Hebreus capítulo 4, pregado no dia 1 de setembro de 1956. O que o nosso profeta, o irmão Branham, disse no seu parágrafo 56? As boas novas para nós agora, que Deus enviou um libertador, o Espírito Santo, e estamos a caminho da terra prometida. Amém. Agora, as pessoas têm feito disto credos e denominações, mas Deus continua a nos lembrar que o nosso repouso é o Espírito Santo. Glória a Deus. O nosso repouso não é guardar um dia, repito. O nosso repouso não consiste em apertar a mão de um pastor, em apertar a mão de um papa, mas o nosso repouso, o nosso descanso, o nosso sábado é o Espírito Santo, é o novo nascimento. Bem amado irmão, você que tem ido à igreja ao sábado, não digo que é mal. Será que foste batizado do Espírito Santo? Porque este é o verdadeiro repouso. Cristo se apresenta a nós como sendo o Senhor do sábado. E ele acrescenta em dizer: vinde de mim todos quantos estão fracos, cansados, oprimidos,
e eu vos aliviarei. Em outros textos, em outras traduções, ele diz, e eu vos darei um repouso. Bem amado, ir à igreja aos sábados é boa coisa. Ir à igreja aos domingos é uma boa coisa. Mas a coisa capital é a regeneração do Espírito. É a nova criação em ti. É a identificação. É o sinal. Quando Cristo está em ti, és uma nova pessoa. Estás no repouso eterno. Vamos ler na pregação Apocalipse, capítulo 5, segunda parte, pregado no dia 18 de junho de 1961, no seu parágrafo 115. Irmão Branham disse, isto é exatamente ao que a igreja tem chegado nestes últimos estágios do Pentecostes. Veja, no princípio do Pentecostes, todos eles avançaram, e eles tinham que fazer isto, e eles vibraram em tudo mais. Agora, o que a igreja está fazendo verdadeiramente? Está apenas descansando. Aleluia. O que é o descanso? Em outras palavras, o que é o sábado? Aqui está. Descanso é o Espírito Santo, o dia do sábado. Amém. O irmão Branham está dizendo, os adventistas do sétimo dia nos diriam, vocês sabem a respeito do sábado, ser o sétimo dia ou algo assim? Em Hebreus capítulo 4 diz, nós que temos entrado em seu repouso, temos cessado nossas obras, como Deus cessou as suas. Ele termina dizendo, então o Espírito, o sábado é o Espírito Santo. O sábado é o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo em ti, és uma nova criatura. Você que vivia de uma vida que não é agradável a Deus, você que vivia da fornicação, você que vivia do roubo, você que fazia coisas que não é agradável aos olhos de Deus, depois de você receber o Espírito Santo, você entra num repouso. E qual é este repouso? Repouso sobre as obras do mundo. Você já não pratica as obras do mundo. Você agora vive segundo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o verdadeiro sábado, o novo nascimento. Você pode ser membro de uma igreja, você pode pagar dízimo de milhões de quantos, mas se você não tem o Espírito Santo, você ainda não chegou no descanso, no verdadeiro descanso. O irmão Branham disse, o Espírito Santo é o nosso sábado, é o nosso repouso. Temos muitas coisas para acrescentar, mas numa primeira fase, eu gostaria que o povo de Deus colocasse isso na mente. Nós não guardamos um dia, não. O que nós precisamos é do Espírito Santo. O Espírito Santo é mais que dinheiro. O Espírito Santo é mais que os nossos bens. O Espírito Santo é mais que as nossas riquezas. O Espírito Santo é o ser de Deus. É como se fosse um comboio. Depois de colocarem as coisas no comboio, a mercadoria no comboio, o inspetor, ele passa para verificar se o comboio está em condições, se as caixas estão bem seladas, se o comboio está em condições para levar a mercadoria. É como também o Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca de Deus na tua vida. O Espírito Santo é o selo de Deus. Você pode ter dinheiro, é bom, mas se não tens o Espírito Santo, não estás no descanso, não estás no repouso. Você vai falar, não, a vida cristã é difícil. É porque você não tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, não será você, mas é Ele fazendo. Jesus dizia, as obras que eu faço, não sou eu quem faço, mas o Pai que está em mim é quem faz. Se você está no repouso de Deus, no descanso de Deus, você não vai cometer as atrocidades, a maldade que você comete. E se você morrer fora do descanso de Deus, fora do verdadeiro sábado, minha família, não terás direito à vida eterna. Com
Coloca aqui na tua mente: o descanso não é dia de sábado, mas o descanso é o nosso Senhor Jesus Cristo. O descanso é o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo é a vida de Jesus Cristo em você. Os apóstolos depois da ida de Jesus, eles não autoproclamaram que não são cristãos, mas são outras pessoas, vendo a vida que os apóstolos levavam, os pagãos, é que reconheceram, dizendo: não, vocês são cristãos. Em outras palavras, vocês são seguidores de Cristo. Mas você diz que você é cristão. Você diz que não, eu sou do coro Tendequelo, eu sou do coro Melodia Sacra, eu sou da Voz de Deus, eu sou do pastor José Manuel Gomes. Isso é bom, mas será que a vida que você leva é uma vida digna? Será que você entrou no repouso de Deus? Minha família, vamos pensar sobre isso. Será que você está a aguardar um dia? Ou você está neste dia no Senhor Jesus Cristo? Porque guardar é quando você vai na igreja todos os sábados. Guardar o dia é quando você vai à igreja todos os domingos. Mas estar no repouso é ter Jesus em ti. Que Deus vos abençoe. Recebe esta mensagem com amor. Eu sei que este tema é de muita divergência, mas eu não vim aqui em nome de nenhuma placa ou igreja, mas venho aqui com a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos mostrou que o sábado é o Senhor Jesus Cristo. O sábado é o Espírito Santo. Que Deus abençoe todos. A paz do Senhor. Tchau, tchau.